Olá, oitavo ano, bem-vindos à aula 1 de História. Na aula de hoje nós iremos começar o capítulo 11, que é o capítulo sobre imperialismo, certo? Para a prova de vocês para o simulado de vocês do quarto bimestre será esse capítulo, certo? A abertura do capítulo já é uma imagem bem significativa para o tema. Por quê? O que é o imperialismo? O imperialismo é quando um país domina outro. Essa dominação pode ser uma dominação política, uma dominação econômica, uma dominação cultural. Imperialismo já aconteceu em várias épocas da história. Por exemplo, na época do Império Romano, os romanos cometeram imperialismo contra vários territórios da Europa, da Ásia, da África, porque os romanos dominaram vários desses territórios. Só que o imperialismo que nós vamos tratar aqui nesse capítulo é o imperialismo que ocorreu no século XIX, nos anos 1800, tá? Que foi da Europa contra países da África e da Ásia. Então, no século XIX, a Europa dominou vários territórios da África e da Ásia porque ela tinha alguns interesses lá naqueles locais, certo? Então, aqui a gente vê, duas potências que são França e Inglaterra comendo, jantando, se deliciando com o mundo, repartindo ele entre si, certo? Aqui na primeira página do livro de vocês, nós temos o conceito do que é o imperialismo, tá? Então, para você não se esquecer para a sua prova, você vai se lembrar. Toda vez que tiver imperialismo, você vai lembrar da palavra dominação, tá? Então, se é uma dominação, existe aqueles que são os dominadores e aqueles que são os dominados. No caso aqui do século XIX, os dominadores eram Europa, Estados Unidos e Japão. E os dominados eram Ásia e África. E, de certa maneira, a América também, mas em menos intensidade, tá? Por que a Europa tinha o interesse de dominar esses locais? Porque pense comigo, lá no século XVIII, a Europa tinha passado pela Revolução Industrial, tá? Então, a Europa começou a produzir vários produtos industrializados e isso fez com que os mercados ficassem cheios de produtos industrializados. Só que chegou um momento que os europeus não conseguiam comprar tudo que produziam. Os próprios europeus não conseguiam comprar tudo que eles mesmos produziam. Então, as indústrias estavam ficando sem lucro. Por quê? Elas produziam muito, mas os produtos não saíam da prateleira. Justamente porque eles estavam produzindo mais do que o suficiente para o seu país, para o seu continente. Então, o que esses países pensaram? Já que a gente está produzindo bastante e a gente não pode ficar no prejuízo, vamos levar esses produtos para vender em outro local. Eles foram buscar o que na África e na Ásia? Mercado consumidor. Pessoas para comprar esses produtos que estavam em excesso lá na Europa. Então, o que levou os europeus até a África e a Ásia foi a busca por mercado consumidor, a busca por pessoas para comprar os seus produtos. Eu costumo dizer para os meus alunos que eles foram buscar os 3 M's, porque eles não iam apenas buscar o mercado consumidor. Já que eles já estavam indo fazer isso, eles iam se aproveitar para pegar mais coisas. Então, eles iam pegar também matéria-prima, lá da África e da Ásia, que são, matéria-prima são produtos retirados da natureza que vão ser transformados em alguma coisa, na indústria, né? E também pegar mão de obra barata. Pegar mão de obra de pessoas lá da África e da Ásia para trabalhar para eles. Então, as causas desse imperialismo são 3: mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Aqui ao lado nós temos um outro tópico. Aqui nesse capítulo de imperialismo nós vamos falar sobre a formação da Itália e a formação da Alemanha lá atrás, como você vai ver. Por quê? O que tem a ver a Itália e a Alemanha com o imperialismo? Porque na mesma época que estava acontecendo o imperialismo lá na Europa, a Itália estava se tornando um país e a Alemanha também, tá? A Itália e a Alemanha foram países que se formaram de maneira atrasada. Como assim? A Itália só vai se formar aqui nesse momento, que é anos 1800. Só que outros países como a França, a Espanha, Portugal, já tinham se formado lá em
1500, lá na época das grandes navegações. Então, a unificação da Itália, a formação da Itália como país e também a unificação da Alemanha foram atrasadas. Esses países demoraram a se formar, tá? O que acontecia? Você vai imaginar o mapa da Itália, que é aquela botinha, tá? A Itália, naquele território, que ainda não era Itália, havia um conjunto de reinos e principados, um independente do outro, tá? Dentro desse conjunto de reinos e principados, havia um reino, que está aqui escrito no primeiro parágrafo, chamado de Reino de Piemonte e Sardenha, que ficava lá no norte, tá? Ficava lá em cima. O reino de Piemonte e Sardenha, ele estava com muita vontade de se tornar um reino poderoso e um reino independente do seu dominador, tá? Quem era o dominador do reino de Piemonte e Sardenha? Eram os austríacos. Os austríacos, eles ocupavam e dominavam vários reinos dessa região da Itália. Então, não só o reino de Piemonte e Sardenha estava dominado pelos austríacos, como também outros reinos da Península Itálica. Então, isso fez com que essa dominação austríaca, ela fez com que crescesse um sentimento de nacionalismo entre os italianos, tá? E aí, o que o reino de Piemonte e Sardenha fez para conseguir se livrar dessa dominação dos austríacos? Eles foram lá com a França, falaram com Napoleão III, que não é aquele Napoleão que nós estudamos, é outro cara. Falaram assim: Napoleão, é o seguinte, a gente está querendo se livrar dos austríacos e a gente queria a tua ajuda. E o Napoleão super topa ajudar o reino de Piemonte e Sardenha, e aí eles formam um exército, e o reino de Piemonte e Sardenha consegue se livrar do domínio dos austríacos, tá? E aí, a partir disso, outros reinos vão fazer a mesma coisa. É como se o reino de Piemonte e Sardenha tivesse dado a ideia, e os outros reinos vão fazer a mesma coisa, vão se livrar do domínio da Áustria. Olha aqui que diz nesse parágrafo. A derrota inspirou outros reinos italianos a rebelarem-se contra o Império Austro-Húngaro e, aos poucos, anexaram-se ao reino de Piemonte e Sardenha. Com o sucesso das conquistas, em 1861, um parlamento reunido em Turim proclamou Vítor Emanuel II o rei da Itália. E assim a Itália se forma. O Vítor Emanuel, que era o rei de Piemonte e Sardenha, acaba se tornando o rei da Itália, porque foi a pessoa que liderou esse processo de independência, né, vamos dizer assim, dos reinos italianos em relação ao domínio dos austríacos. A Itália, ela vai se juntar, esses reinos eles vão se unificar em um só país, porque eles todos juntos eram mais fortes. Você viu que quando eles estavam separados, a Áustria facilmente dominou vários deles. Agora que eles estão juntos e fortes, vai ser mais difícil algum país chegar e dominar. Aqui na outra página, nós vamos ter a história da Alemanha. A história da unificação da Alemanha é mais ou menos parecido, tá? Como era a Alemanha? A Alemanha também, assim como a Itália, era um conjunto de estados independentes, eram 38 estados. Dentre esses 38 estados, haviam 2 que disputavam o poder, o controle na região. Disputavam o controle desses 38 estados, que era a Áustria e a Prússia. A Áustria e a Prússia estavam sempre disputando para ver quem era mais poderosa ali naquela região. A partir de determinado momento, a Prússia ela começou a chamar os outros estados para se unir a ela. Primeiramente, para fazer acordos comerciais, para fazer acordos econômicos, para estabelecer as mesmas regras em relação à importação, exportação. E aí a Prússia foi acabando pegando a amizade desses estados e deixando a Áustria de fora. O que aconteceu foi que a Prússia ela foi mais esperta. Ela falou assim: eu vou passar na frente da Áustria e vou fazer logo amizade com os 38 estados, porque depois fica mais fácil de eu dominar a região. E aí, a partir do momento que a Prússia começa a ser governada por esse cara aqui chamado Guilherme I, o Guilherme I, ele vai reestruturar as forças armadas da Prússia, vai fazer um exército forte e vai tornar a Prússia um dos estados mais poderosos da Europa, tá? E aí,
a Prússia ela já tinha se juntado com esses 38 estados, né, deixando a Áustria de lado, tá? E a partir do governo do Guilherme I, isso vai se fortalecer ainda mais. Por quê? Porque o Guilherme I ele vai nomear esse cara chamado Otto von Bismarck, e o Otto von Bismarck ele vai simplesmente declarar guerra a 3 países. Primeiro ele vai declarar guerra à Dinamarca, tá? Depois vai declarar guerra à Áustria para derrotar a Áustria de vez, e depois vai declarar guerra à França, certo? Quando ele declara guerra à Dinamarca, ele conquista vários territórios que antes haviam sido perdidos pelos alemães ali. Depois ele conquista a Áustria e coloca a Áustria de vez como derrotada ali naquela região. E depois ele luta contra a França e acaba tomando da França os territórios de Alsácia e Lorena, porque esses territórios de Alsácia e Lorena eram produtores de minério, eram muito ricos. Então, a Prússia viu, né, uma possibilidade de riqueza nesse território. E depois de ter feito todas essas guerras e ter vencido elas, o Guilherme I, né, que era o líder da Prússia, acabou sendo nomeado o líder imperador da Alemanha. E os 38 estados, sendo liderados pela Prússia, se tornaram um só país. Então, bora recapitular. Antes eram 38 estados, e dentro desses 38 estados, a Prússia e a Áustria ficavam disputando poder. A Prússia é mais esperto, logo faz acordos econômicos com os 38 estados e acaba unificando esses estados economicamente, e depois o Otto von Bismarck só vem e dá a cartada final. Declara guerra a vários países, vence essas guerras, e isso torna a Prússia e esses 38 estados muito poderosos, porque mostra o poder e a força política deles. E a partir disso, o Guilherme I é proclamado imperador da Alemanha. E o último tópico da aula de hoje, gente, é a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um acontecimento da França, tá? Nessa mesma época também. Veja que aqui eu não falei de imperialismo, eu só estou falando de momentos, de acontecimentos que foram na mesma época, lá na Europa. A Comuna de Paris, o que aconteceu? Foi simplesmente quando um conjunto de trabalhadores, inspirados pelas ideias do socialismo, tomaram o poder em Paris e iniciaram um governo socialista em Paris. Gente, isso foi muito marcante na história da França, porque eles conseguiram tomar o poder, conseguiram ficar 2 meses no poder lá na França, que é um país super importante da Europa. Então, é como se tivesse ocorrido na França uma revolução socialista, uma revolução dos trabalhadores, que, porém, não durou. Para quem não se lembra o que é o socialismo é aquele conjunto de ideias criadas pelo Marx, que diz que os trabalhadores devem tomar o poder para conseguir tornar a sociedade mais justa e igualitária. E essas ideias vão chegar na França e os trabalhadores vão tomar o poder em Paris. A França vai chegar a ter duas capitais. Uma capital tomada pelos trabalhadores, que é Paris, e a outra que vai ser a capital de oposição, né? A capital de Versalhes, que vai ser o governo dos empresários, dos burgueses. E aí, passados 2 meses, vai acabar que esse governo de oposição, organizado lá em Versalhes e organizado pelos burgueses e empresários, vai travar uma guerra contra o governo de Paris e vai acabar derrotando esse movimento revolucionário. Apesar da derrota, a gente vê que a Comuna de Paris mostra a força dos trabalhadores que conseguiram tomar o poder lá na capital da França. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Beijo. Até a próxima.